Fomos até a Feira do Livro de Porto Alegre, onde acompanhamos a sessão de autógrafos de histórias de Taiwan, da escritora Cláudia Presser Cepé, que conta com ilustrações de Cremilda Lenz Pereira. O livro narra contos que misturam crenças, costumes e mistérios, que a autora conheceu através de seu marido, o taiwanês Yen Ko-shen. Histórias de Taiwan por conta do meu filho, que é um descendente de um taiwanês e uma brasileira. Então, a gente resolveu, eu e meu marido, deixar assim, esse registro dessas histórias como um legado para o nosso menino, para ele lembrar das origens dele. Por que tu optou por fazer a história de forma mais gráfica, mais ilustrada do que só texto corrido? Em primeiro lugar, porque a gente queria registrar um pouco da cultura, visto que as ilustrações são complementadas por fotografias do local. Então, foi uma mistura de ilustração com imagens registradas em fotos colhidas na última viagem que eu e meu marido fizemos a Taiwan junto com o nosso filho. E também para dar uma amenizada nas histórias, porque elas são um pouquinho assim pesadas, de terror, assim, assustadoras. Então a ilustração dá uma amenizada no enredo, basicamente por isso, porque ficou bonito também, né? Quantas histórias tu tinhas quando começou a escrever o livro e como foi o processo de seleção para decidir quais entrariam para o livro? Na verdade, assim, não havia um número pré-definido de histórias. O meu marido foi me contando ao longo de um certo tempo as histórias e aí nós ficamos com uma seleção de 9 histórias que foram as que ele se lembrava, do tempo de infância, de pré-adolescência dele, lá de Taiwan, porque ele veio de lá com 12 anos, então ele tinha uma boa memória, assim, de algumas histórias. Então, na verdade, não houve exatamente uma seleção, mas foram as que ele se lembrou. Então ele me contava e eu fui registrando. Tens alguma história preferida? Sim. Qual seria? A minha preferida é a da lenda do fantasma da flor de tofu. Primeiro porque é uma história de fantasmas e eu gosto dessas histórias. Assim. E em segundo lugar porque foi a primeira história que meu marido me contou quando nós éramos namorados. Então eu tinha muita curiosidade sobre a cultura, sobre como eram as coisas em Taiwan. E aí foi a primeira história que ele me contou, então tem um valor assim afetivo, sentimental. A escritora fala também da importância da leitura e de como é indispensável o incentivo dos pais para estimular o interesse das crianças pelos livros. Na tua opinião, qual a importância de se conhecer uma cultura diferente, conhecer a história de uma outra cultura? Eu acho que a importância maior é reconhecer a diferença. Em tempos em que a gente fala em inclusão, em não ao racismo, em não ao preconceito, falar de outras culturas é aproximar, é estreitar as diferenças, é trazer as pessoas para a comunhão, para o compartilhamento, para o respeito e para a aceitação àquilo que é diferente. Qual a importância da leitura para a vida de uma pessoa? Nossa, a leitura tem importância fundamental em todos os sentidos, tanto para melhorar o vocabulário, especialmente quando é criança, quando está começando assim, a entrar no mundo letrado. Ela é importante para auxiliar na produção de texto, para composição de histórias, para montagem de enredos. Ela é importante para alargar os horizontes, para ter uma outra dimensão do que é o mundo, que o mundo é muito mais do que o lugar onde nós estamos plantados, Nossa, a leitura é importante para tudo, para a gente saber falar melhor, para a gente pensar melhor, para a gente criar, para a gente viajar, na imaginação, para criar, enfim, para tudo. E qual seria o caminho, como seria o caminho hoje em dia para incentivar as crianças para a leitura? Começando em casa, desde pequenininho, já quando é bebê, de preferência já na barriga da mamãe, botar histórias para a criança ouvir, ler para o filho, sempre desde pequeno, e não perder este hábito de ler para o filho, mas também de ler e deixar os filhos perceberem os pais lendo em casa. Os filhos precisam enxergar que seu pai, sua mãe, sua avó, que a família toda gosta de livros, vive cercados desse universo e lê bastante, sempre com o livro na mão, sempre mostrando os livros, levando os filhos às livrarias, às feiras como essa que a gente está vivendo agora aqui em Porto Alegre, enfim, estimulando e expondo as crianças à leitura. Voltando a uma pergunta sobre a vida do escritor, assim, quando surgiu a vontade de escrever um livro? Sempre teve essa vontade? Veio mais nos últimos tempos? Na verdade, eu sempre tive vontade de escrever um livro. De fato, eu já tinha escrito um livro que não foi publicado, na verdade 2, que é um trabalho de mestrado e um de doutorado, a gente acaba produzindo livros. Mas essa vontade de escrever história de ficção, conto,
surgiu mesmo com o projeto que eu desenvolvo na escola da qual eu faço parte, é uma escola municipal, que é o projeto de formação de pais leitores, Pacto pela Leitura, e convivendo com as famílias da comunidade que nós atendemos, eu percebi o quanto é importante esse universo da literatura, e aí me deu mais vontade ainda de escrever. Mas seguramente o nascimento do meu filho é o divisor de águas nesse processo. Podemos esperar uma história de Taiwan 2? Bom, aí já é outra história. Não sei, isso aí vai depender se as pessoas vão gostar do livro, né? Se houver uma demanda, quem sabe, o História de Taiwan 2.